Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos abordar o livro do professor Tukulfu Zuberi, intitulado Thicker Than Blood, An Essay on How Racial Statistics Lie, numa tradução livre, mais grosso, denso que o sangue, um estudo sobre como as estatísticas sociais mentem. Outro texto indicado para a aula de hoje é a resenha deste livro feito pelo professor Evandro, intitulado Más Espesos que la Sangre, la mentira del análisis estadístico segundo teorias biológicas de la raça. Tukulfu Zuberi integra um grupo de intelectuais da teoria crítica da raça, é professor de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade da Pensilvânia e professor visitante em várias instituições fora dos Estados Unidos. Vale citar outra obra dele, que tem sido bastante utilizada aqui no Brasil, White Logic, White Methods, Racism and Methodology, em parceria com outro autor que tem utilizado bastante, o professor Eduardo Bonilha Silva. Nos últimos anos, o professor Tukulfu se enveredou para o mundo cinematográfico, escrevendo e produzindo documentários, African Independence e outras séries de TV abordando a diáspora africana. Além disso, tem desenvolvido um importante trabalho como curador de exposições sobre a África e a diáspora africana. E eu não podia deixar de destacar, o professor Tukulfu tem sido uma interlocução profícua com as universidades brasileiras, especialmente a UNB, e inclusive com o empenho do professor Evandro, tem contribuído para expandir fronteiras para alguns colegas nossos com estudos e pesquisas na Universidade da Pensilvânia. Bom, logo no prefácio do livro, o autor destaca que a estatística não é uma questão meramente conceitual. Na verdade, as análises estatísticas exercem um papel crítico na condução e justificação de crenças particulares e de políticas públicas. A ideia central da obra é que o método estatístico, tradicionalmente utilizado nos estudos das ciências sociais, foi influenciado pelo movimento eugenista e continua refletindo e reproduzindo as ideologias racistas que sustentaram a eugenia. O método estatístico é objetivo, é matemático e, como tal, acaba por reduzir a análise do problema racial a aspectos quantitativos, objetificando um problema que não é objetificável, já que as questões raciais envolvem a associação de diversos fatores, causas e dimensões. Assim, as relações, as análises estatísticas, na forma como os cientistas sociais costumam aplicar, acabam falseando o problema. Daí a ideia de mentira trazida logo no título da obra. A proposta do livro, então, é desracializar as análises estatísticas e avançar para compreender as várias dimensões do problema, o seu contexto histórico e social. O autor destaca que as rotinas de classificação racial surgem e se popularizaram atrelado à realização dos censos populacionais, que se categorizou a população por ocupação, local, religião, raça, etc. E desde então, são despejados na gente um cardápio constante de análises estatísticas e demográficas, tidas como objetivas e particularmente ou politicamente neutras. Os métodos de análises demográficas e estatísticas tendem a ser matemáticos, e em alguns casos proibitivo para os leitores sem experiências em estatísticas sociais e matemática, e quase sempre, numa análise apressada, faz interpretações reducionistas do dado estatístico. Isso é muito perceptível nas interpretações dos jornalistas de dados estatísticos, ou mesmo nós, pesquisadores, quando pegamos esse dado pela sua representação numérica e não avançamos para a compreensão do contexto histórico e social do problema, ou mesmo das condições de produção dessas estatísticas e do seu uso estratégico para a justificação dos problemas sociais. E o problema é que o resultado da interpretação estatística tem sido quase sempre enganoso. E o livro representa uma luta contínua do Tukulfu para contrariar essa visão por meio de uma avaliação mais crítica das análises de dados estatísticos. Até porque o conceito de raça tem sido estatisticamente, geneticamente e demograficamente definida. E o autor refuta essas tendências. Para ele, essas concepções, ou pelo menos para ele a definição de raça, não é nem genético nem demográfico. Essas noções, na verdade, foram influenciadas aí pela eugenia e têm contribuído para a reificação da raça nas estatísticas sociais, e mais especificamente para o desenvolvimento dessas estatísticas. Assim, partem de uma noção biológica de diferenças físicas embasada numa ideologia. E para entender essa ideologia, seria necessária uma abordagem histórico-social,
e desenvolver a análise estatística desracializada. E é nessa perspectiva que o autor aponta Du Bois como um dos primeiros a rechaçar essa visão biologicista, evolucionista da raça, demonstrando como as noções biológicas da inferioridade africana baseavam-se apenas na ideologia. Para Tukufu, raça é um processo socialmente construído que produz grupos subordinados e superiores. E a estratificação racial é o processo social-chave por trás das classificações raciais. E aí o significado de raça depende das condições sociais em que existe. E é importante citar a nota do autor na introdução sobre como a noção de identidade entrou nos estudos sociais e questões sobre as diferenças humanas desde o Iluminismo e como a noção de identidade foi borrada pela divisão moderna do trabalho. No capitalismo moderno, os problemas identitários foram deixados de lado, como em Marx, que virou um problema secundário de classe. Mas Du Bois reformula o problema, porque a raça e classe são categorias com significados próprios e distintos na moderna divisão do trabalho. E aí não se pode entender a divisão moderna do trabalho sem compreender a escravidão africana nas Américas, sobre a qual o comércio e a indústria modernos foram fundados. Tukufu rejeita, então, a crença de que a raça é um aspecto subjacente estável da diferença humana, pois para ele as relações raciais são mais bem entendidas como estratificação racial. E por isso é necessário discutir como os esforços dos estudiosos para entender a raça têm se pautado no uso de métodos estatísticos intencionalmente ou involuntariamente equivocados. E aí, na primeira parte do livro, que foi selecionada para a aula de hoje, o autor apresenta a história da ideia da raça e a relação entre a classificação racial e as teorias biológicas evolucionistas que foram utilizadas para descrever e justificar a classificação racial. O problema racial estaria atrelado à necessidade de justificação da escravidão negra no colonialismo e os processos de exclusão e dominação da população negra que persistiram, mesmo após a emancipação e a abolição da escravidão. Ora, é necessário justificar como a Europa, já no início do século XVI, passava por grandes transformações e revoluções de ideias em torno do homem, sobre liberdade, igualdade, e mesmo assim, como justificar a escravização de africanos? Como que os europeus, na efervescência das ideias renascentistas e depois iluministas que pregavam igualdade, liberdade, democracia, poderiam ao mesmo tempo estabelecer nas suas colônias, na África, Ásia, na América, na Austrália? Como é possível, mesmo após a emancipação e independência dos colonizados, e mesmo no contexto da abolição da escravidão, justificar processos de dominação racial, como no sistema de segregação de Jim Crow nos Estados Unidos e o apartheid na África? Foi a necessidade de justificar ou legitimar essas contradições que deram origem ao estudo da raça na biologia e nas ciências sociais, e que mantém seus pressupostos biologicistas até os dias atuais. Surge, então, para justificar o problema da estratificação social, para justificar a diferença racial e seu papel essencial na produção da desigualdade entre pessoas de origem europeia na Europa e nas áreas da diáspora europeia, especialmente nas Américas. Foi economicamente motivada, sem dúvida, para apoiar a indústria escravista e os colonos, mas para o mundo fazia crer que estava baseado essas teorias na experiência e na razão, ou seja, científico, objetivo. E essa pretensão de objetividade que Tukufu vem denunciar. No capítulo 1, ele aborda as origens das raças e demarca como o colonialismo e a escravidão africana constituem dois momentos importantes neste processo de racialização. Para ele, o conceito de raça tem suas raízes na expansão dos Estados nacionais europeus no século XV. O advento da escravidão racial e o colonialismo marcaram um ponto de viragem em como as diferenças físicas entre as pessoas eram vistas. O autor deixa claro, inclusive, que já existiam práticas de escravidão anteriormente, inclusive escravidão doméstica. No entanto, a supremacia branca que acompanhou a racialização da escravidão nas Américas não existia desde o início da história humana e continua a exercer uma peculiar influência até hoje. O mesmo pode ser dito em relação ao colonialismo. A racialização da colonização e da escravidão foi historicamente única.
E isso se deve, segundo o Tukufo, dentre outros aspectos, da combinação entre a escravidão e o capital, ou o capitalismo europeu, o desenvolvimento do capitalismo europeu, que constituiu um modelo de sucesso na expansão europeia e com as bênçãos papais. Tukufo destaca a importância da exploração econômica nas colônias para o capitalismo europeu. Os europeus enviaram africanos escravizados para mercados com o intuito estritamente de lucro. A África Oriental serviu de ponto de partida para o comércio de escravos africanos e de outros comércios, como o comércio de escravos árabes. A mesma justificativa para dominar as partes mais fracas da Europa impulsionou a expansão para a Ásia, para a África. A justificativa ideológica era simplesmente o lucro. O texto apresenta, inclusive, as formas de exploração econômica dos colonizadores europeus durante o século XV e XVI na África e na América. Depois ele traça um panorama da escravidão que já foi objeto de estudo nas aulas anteriores, principalmente naquele texto do Alencastro, que não vamos retomar aqui. Ele faz esse percurso para afirmar que a racialização começou com a desumanização dos indígenas e depois com a substituição pela mão de obra de escravos africanos com o intenso tráfico negreiro. E que era necessário, então, justificar essa escravização em larga escala. Aponta ainda como que os portugueses estimulavam a demanda por escravos africanos, o que transformou as condições do mercado na África e aumentou a dependência africana do comércio de escravos. Relata também a relação dos europeus com os reis e líderes africanos no comércio de escravos, pois no início dos europeus não invadiam a África e escravizavam os africanos, mas criavam a demanda por escravos e promoviam conflitos por meio da pressão militar indireta, introdução de tecnologia militar e manipulação política. Porém, e isso o Tukufo ressalta, que a chegada dos africanos nas Américas no século XVI, XVII, XVIII tornou-se o fio condutor na racialização das Américas e um desafio à ideia de democracia e ao desenvolvimento econômico e social dessas regiões. O século XIX foi a era da transformação do status da população escravizada de origem africana, que começou com a Revolução do Haiti e vai até a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, com a Lei Áurea. E nesse contexto, a escravidão passou a ser um anátema para o novo capitalismo industrial e para o Estado liberal democrático. No entanto, o resultado da emancipação, a transição de escravidão para o trabalho livre, expôs a contradição de aplicar a noção de Estado liberal democrático em uma sociedade racialmente estratificada. A justificação da estratificação racial foi um meio importante para fugir da questão das diferenças raciais persistentes nas sociedades que afirmavam ser democráticas. O autor evidencia ainda que essas contradições nos Estados Unidos, dá exemplo no Haiti, no Brasil, salientando a contradição entre a ilusão de liberdade da emancipação e da abolição da escravidão e a permanência da dominação pela elite europeia branca nessas sociedades. Surge, a partir daí, então, as justificativas intelectuais, que começam com a noção de grande cadeia do ser e depois evolui para o darwinismo social e o evolucionismo, dando base aí para a classificação racial, que é tratada no capítulo 2. Neste capítulo 2, o autor afirma que a racialização da estratificação social e econômica exigiu a classificação dos seres humanos por suas características físicas. A classificação física da população humana ganhou um significado adicional durante o processo de colonização racial da escravidão. Tanto a escravidão quanto o colonialismo. Ambos exigiam um discurso desumanizador. E o primeiro foi o discurso da grande cadeia do ser. Herdada da antiguidade grega, o Ocidente cristão partia da compreensão de uma grande cadeia, hierarquizando os seres e as coisas do mundo, iniciando no ser supremo, a origem de todos os seres, de toda a possibilidade de existência, e ia descendo até para os deuses, né, os anjos, até chegar nos homens, animais, minerais, etc. E aí, na visão europeia, o uso da cadeia do ser para apoiar e justificar a escravidão dos africanos era óbvia. As teorias racistas ou raciais do século XVII e XVIII foram fundamentadas na noção de providência divina.
e justificou a escravidão dos africanos e a colonização das Américas, da Ásia, da África, como já vimos em outras aulas. A estratificação dentro de uma raça particular e entre as diferentes raças foi o trabalho do Criador. A cadeia variava de seres simples a seres muito complexos. E nessa linha de raciocínio, os africanos estavam um pouco acima do macaco. A ideia de uma hierarquia racial pressupõe, então, uma hierarquia de classes. E tanto o colonialismo quanto a escravidão são relações de classe. E a ideia de uma hierarquia justificava a existência dessas relações no passado. E aí, revitalizando as velhas ideias de hierarquia racial, surge o darwinismo social e a eugenia, que forneceram a primeira justificativa teórica, científica da estratificação racial que permaneciam numa sociedade democrática, dita democrática. Para essa compreensão, cita-se os estudos de Linneu, que formula a primeira classificação científica da população humana baseada nas características anatômicas e e culturais, né? Anatômicas e culturais. Também os estudos de Blumenbach, não sei se é assim que se pronuncia, que divide os seres humanos em 5 categorias, baseados na cor da pele. Tem também os estudos de Lamarck, com a noção de herança, de que todas as espécies, inclusive as humanas, são descendentes de outras espécies. E aí Tucufo cita ainda outras ideias, as ideias malthusianas de que os recursos são escassos, justificando que os pobres seriam pobres por suas características individuais, não por causa da sua posição social na sociedade, e nisso a Europa civilizada assumia o seu lugar de superioridade. As práticas coloniais e a escravidão exigiam nova fonte de legitimação. E aí vem Gobineau, em que é enfatizada a superioridade da raça ariana, justificando por que as raças não civilizadas não iriam progredir. Os europeus se declararam, então, proprietários e governadores das terras dos não brancos. Posteriormente, aprimorando Lamarck, de Malthus, chega Darwin, que apresenta os princípios da seleção natural. Para ele, as espécies não progrediram e se tornavam melhor. Não progrediam e se tornavam melhor, se tornavam diversas. Assim separou a ideia de evolução da ideia de progresso, muito mudando, na verdade, o foco da melhoria geracional para a diversidade geracional. Então, perde sentido ações com vistas a promover igualdade. E a partir de Spencer, o darwinismo social, que torna-se a teoria dominante, né, da sociologia, e desempenha um papel importante na ideologia prevalente do racismo. Com Spencer, diferenças raciais, sociais e culturais passam a representar vários estágios da evolução. E aí Tucufo afirma que, para os darwinistas sociais americanos, a escravidão africana deu aos africanos uma vantagem não natural, aumentando sua expectativa de vida e saúde. E que a teoria da luta pela existência dos darwinistas sociais foi apoiada pela hipótese do desaparecimento do negro, que foi muito embasada também pelo empirismo alemão e pelos estudos censitários. E aí, nessa perspectiva, Tucufo cita Hoffman, que acreditava que as estatísticas prestavam legitimidade às suas opiniões sobre estratificação social. Para Tucufo, as ideias de luta pela existência e o desaparecimento negro marca a transição na teorização da raça e da evolução das estatísticas sociais. Isso porque a maioria dos estudiosos acreditava que a raça fazia parte do mundo natural. Eles viam as diferenças raciais como a ordem natural do mundo. A hipótese do desaparecimento negro exigia uma análise quantitativa, análise da luta racial pela existência e pela superioridade. E aí, finalizando o capítulo, Tucufo destaca que, com o crescimento das críticas ao darwinismo social, a perspectiva evolucionista foi revivida em uma nova roupagem com o desenvolvimento da genética. A eugenia ressurge com vigor e apresenta as formas mais extremas de engenharia social. E assim, finalizando a primeira parte da obra, convido a todos a refletirem sobre as implicações desses aportes teóricos
nas nossas pesquisas, que serão inclusive objeto de debate no seminário. Um abraço.